Olá, estamos começando mais uma Agenda Econômica e no programa de hoje o tema é orçamento público. Vamos mostrar como você, cidadão, pode acompanhar o destino do seu dinheiro. 2024 é ano de eleição municipal e todos os candidatos sabem a importância de garantir a realização de projetos visíveis em seus redutos eleitorais. As emendas ao orçamento apresentadas pelos parlamentares são a forma mais segura de garantir os recursos para esses projetos. Mas o caminho entre a apresentação de uma emenda aqui no Congresso e a realização do projeto lá no município é longo. Você pode acompanhar todo o trajeto do dinheiro, seguir passo a passo a aplicação do recurso, que afinal sai do seu bolso na forma de imposto. Neste Agenda, nós vamos mostrar onde e como seguir o dinheiro, para saber se ele está sendo bem aplicado. E quem vai nos guiar no caminho é o chefe da Consultoria de Orçamento do Senado, Flávio Luz. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos tentar fazer um pequeno tutorial, então, vamos sim, né, de como é esse caminho, de como o cidadão pode exatamente tentar seguir esse dinheiro, tentar, na verdade, acompanhar esse recurso, né? Eu queria que você começasse, a gente vai falar aqui sobre o Siga Brasil, que é um projeto do Senado, da Consultoria de Orçamento do Senado, junto com o Prodasem, que existe desde o começo dos anos 2000. Eu queria que você nos falasse um pouquinho desse projeto. Por que esse projeto foi feito e qual é o objetivo dele? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Agenda Econômica e conversar um pouquinho, prestar essas informações para a sociedade. O Siga Brasil é um projeto da Consultoria de Orçamentos, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, né, Prodasem, e ela começou com a necessidade interna de trabalho com volumes de dados que a gente trabalha em orçamento, e isso era feito manualmente nos anos 2000. E começou-se a utilizar uma base de dados para poder manipular as emendas e elaborar o orçamento, fazer a avaliação de cada emenda do parlamentar para poder orientá-lo a respeito da política pública a ser determinada por aquela emenda. A partir dessa iniciativa, no ano 2000, nós entendemos que aquilo deveria ficar aberto para a sociedade. Então, trabalhamos para isso. Em 2004, o Siga Brasil foi aberto para a sociedade. Inicialmente era o que hoje é chamado de Siga Relatórios, né? A gente tem uma base de dados que é extraída do CIAF, tá? E é disponibilizado, após um trabalho de inteligência feito na consultoria, é disponibilizado para o cidadão no dia seguinte. Como isso está no site do Senado, eu vou pedir ao nosso diretor de gravação, o Wagner, para colocar aqui na tela, até para deixar um pouquinho aqui na tela, essa tela para o cidadão ter nesta tela, né? Para o cidadão ter uma ideia do que ele vai encontrar. Então, vai entrar no site do Senado, exato, vai lá procurar o orçamento, uma área na aba esquerda, né? No cantinho da esquerda, lá no menu, vai procurar orçamento e lá ele vai encontrar o Siga Brasil e vai cair nessa tela aqui. Isso, você pode explicar um pouquinho o que é cada coisa? Onde é que começou o Siga Brasil? Vamos começar então pela parte de cima. O que são os Siga Brasil? O que são os painéis do Siga Brasil? Então, o Siga Brasil também, se colocar Siga Brasil no Google, Antônia, a primeira coisa que aparece é o nosso Siga Brasil. Então, também é fácil de acessar ali por meio do Google. O Siga Brasil, ele é um repositório de dados de orçamento com uma inteligência que é feito o trabalho na consultoria para que você possa ter a unificação de entendimentos ao longo dos anos a respeito de cada característica do orçamento. E isso inicialmente é aquela parte de baixo lá que tem um verdinho, um azul e um vermelhinho lá, é o Siga Brasil Relatórios. É uma base de dados em que você trabalha o que a gente chama de universo. Então, vamos pedir o Wagner só para ampliar essa parte. Essa é a primeira parte, que são os painéis, né? Isso. E depois você fala dos painéis. Então, depois você quer falar primeiro dos relatórios. Isso. Vamos migrar para a parte de baixo da página, Wagner. Que aí a gente mostra os relatórios, né? Que foi onde vocês... Não, é na página anterior, é um pouco antes disso. Isso. Agora, essa parte de baixo... Isso. Agora você desce para essa parte de baixo, para a imagem inferior.
dos relatórios. Isso aí. Exatamente. Beleza. Que aí o nosso telespectador pode ver melhor. Eu atrapalhei o Wagner um pouquinho, né? Não, foi tranquilo. Então, o Siga Brasil Relatórios, né, ele foi chamado de relatórios depois que a gente criou os painéis, né? Mas era o Siga Brasil, então. Em 2004, aberto para a sociedade, ali você poderia manipular os dados do orçamento e fazer pesquisas como se fosse um Excel do orçamento. Então, você podia colocar fórmulas. Quero saber de recursos acima de 2 milhões e abaixo de 100 milhões. Então, você pode manipular dessa forma e observar as ações do governo federal em planilhas, né? E, ao longo do tempo, a evolução tecnológica nos permitiu uma visualização muito mais amigável. E nós lançamos o Siga Brasil Painéis. Que é a parte, agora, Wagner, você volta para aquela página anterior, que tem os três... É a parte de cima. É a parte de cima dessa mesma página. Isso é geral, vamos detalhar isso painéis. O Siga Painéis é uma visualização mais amigável e plurianual dos dados de orçamento público. Essa visualização permite que, com cliques, o cidadão faça alguns filtros que a gente chama. Então, por exemplo, eu quero saber só do ano de 2023. Você clica em 2023 e você só visualiza 2023. Então, com isso, eu só quero saber de Previdência. Então, você clica em Previdência e vai filtrando. Essa é a lógica. Tá, agora, eu queria que só você explicasse, são 3 painéis. Painel cidadão, painel emendas, painel especialista. Porque depois eu quero me concentrar um pouquinho mais para frente nesse painel emendas, até porque ele tem uma versão nova, Sim. né? Então, inicialmente, nós fizemos o lançamento do painel, que era basicamente o Siga Relatórios com essa visão plurianual que eu mencionei. E esse seria o que a gente tem hoje ali chamado de painel especialista. Por que é painel especialista? Porque ele é amplo, ele é totalmente aberto. O especialista ali, a pessoa, o pesquisador que está trabalhando em cima do painel especialista, ele pode colocar... customizar o painel da forma que ele bem entender. Isso é mais para quem está acostumado com números, economistas, administradores, um custo de entendimento contadores. Técnico mais avançado. E com isso nós percebemos que a transparência ela tem várias dimensões. Não basta você colocar tudo disponível na internet, que isso por si só não é uma boa transparência. Nós entendemos que temos que traduzir os dados de uma forma que o cidadão possa entender. Aí a iniciativa do painel cidadão. O painel cidadão é um painel em que a gente pega os temas mais demandados da opinião pública e coloca de uma forma simplificada. Então, não tem aquela customização toda, você já vai direto para uma pré-configuração de visualização. Aquelas coisas que a gente gosta mais de saber, né? Déficit, superávit, dinheiro utilizado na Previdência, dinheiro das emendas parlamentares. Exatamente. Então, vamos aproveitar e já... Queria que você explicasse um pouquinho esse painel emendas, porque as emendas ganharam uma importância, vem ganhando ao longo do tempo uma importância muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão das emendas, né? Qual o significado das emendas? A gente tem aí as emendas hoje que já são as emendas impositivas, ou seja, os parlamentares apresentam, e o governo é obrigado a cumprir, tem emendas que não são impositivas. Fala para a gente um pouquinho das emendas. Tá. A gente tem as emendas parlamentares, no processo legislativo em geral, elas se confundem com o texto do projeto. Então, depois que você tem a lei aprovada, você não sabe ali o que foi uma emenda parlamentar ou original do texto. Só que o que acontece? O painel de emendas, no orçamento público, a partir de 2014, as emendas parlamentares começaram a ter um marcador para poder acompanhar essas emendas depois da publicação da lei. Então, mesmo após a lei aprovada, nós sabemos o que foi originário de emendas ou não. Então, Antes de 2014 não tinha? Não havia isso. 2014 começou por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois foi constitucionalizado. Inicialmente apenas para as emendas individuais. Em 2019, as emendas de bancada, né, passaram a ter também o seu marcador. Depois nós tivemos também o marcador de emendas de relator e o marcador de emendas de comissão. Então, hoje, não temos mais emendas de relator, né, o marcador de emendas de relator, mas temos ainda os marcadores de emendas individuais, de bancada e de comissão.
Essas duas primeiras são constitucionais. E o painel de emendas, aí, que está marcado ali como nova versão, a gente já tinha esse painel de emendas, mas nós trouxemos inovações para o painel de emendas. A gente daqui a pouco vai colocar, eu vou até pedir o Wagner para já mudar essa tela aqui, mas eu queria que você falasse, essa questão das emendas, elas sempre foram um pouco confusas, né? A gente já teve lá nos anos 1990 e pouquinho, o caso, né, o escândalo dos anões do orçamento, que eram exatamente emendas que não se sabia para onde, quem mandava também, para onde ia, um pouco parecido com as emendas ficaram conhecidas depois como orçamento secreto, as RP9. Tecnicamente chamadas, né? Isso se repetiu aí com essas emendas do orçamento secreto, ter uma certa dúvida de como que elas tinham sido apresentadas e realizadas, e foi por isso que vocês trouxeram, então, veio toda essa transparência, essa tentativa de transparência? Sim, naquela época você tinha a questão dos anões do orçamento, ela era relacionada ao poder ali, ao conhecimento sobre as emendas de orçamento e uma conexão extra-orçamentária, né, com empreiteiras a respeito das emendas que eram oferecidas na Comissão Mista de Orçamentos. Em relação às emendas de relator, elas são emendas que sempre existiram, porque o relator ele é como se fosse um maestro da orquestra ali, orçamentária, ele organiza pedidos de diversos parlamentares e havia não só ajustes no orçamento para poder fazer o encaixe, né, dos valores orçamentários, como algumas solicitações de destinação em algumas políticas públicas. O RP9 veio para justamente marcar algo que já existia, a emenda de relator já existia, a RP9 apenas deu transparência a isso. E aí nós tivemos todo aquele desenrolar que o Supremo declarou inconstitucional agora, as emendas de relator, quando elas são em relação a acréscimos ali de políticas públicas, né, indicadas. A gente resolveu fazer o painel de emendas porque o Siga Brasil está em constante evolução. Então, qualquer novidade que nós temos, seja por meio da Constituição, seja por meio da LDO, nós tentamos implementar na visualização do Siga. Então... E em 2014 começou a emenda impositiva individual, e a gente achou por bem colocar isso para o cidadão para que ele pudesse acompanhar. Eu vou pedir então, Wagner, para colocar a próxima tela das emendas, que vai nos mostrar um pouquinho como é que o cidadão pode seguir. Então, a gente entrou naquela primeira tela, detalhou, a tela seguinte é essa, e eu vou até levantar aqui para a gente ver um pouquinho. Isso, aqui... esse é o painel de emendas lá, clicou ali na nova versão, entrou aí nessa tela. Entra direto aqui, isso. Quando clica já naquela... Bom, então tá mais fácil. Sim. Também, né? Eu queria que você explicasse para a gente, aqui é o que foi pago, aqui, vamos começar por essa parte aqui. Vamos detalhar esse primeiro quadro aqui, Wagner, que vai ficar mais fácil, acho que vai dar uma leitura melhor. Aqui a gente tem os valores que foram... primeiro, a quantidade de emendas. Aqui a gente está falando de 2023, mais de 25 mil. Isso. Vou comentar esses números aí em cima rapidamente. Tá. Essa quantidade de emendas ali, o painel já entra filtrado para 2023, que a pessoa costuma querer saber sobre o exercício, né, corrente, né? 25.706 emendas estão disponíveis para execução nesse exercício. Tá? Não foram as que foram apresentadas exatamente para esse exercício. São emendas, muitas vezes, que têm execução pendente de outros anos e ainda vão ser executadas, estão aptas a serem executadas nesse ano. Aí depois a gente tem o autorizado. Autorizado em 2023, o autorizado de emendas significa o que a lei orçamentária permite que seja gasto em emendas parlamentares para este ano. Que é dinheiro mesmo. Isso. Para esse ano, as desse ano, ou também tem essas que já vêm sendo executadas? Não, essa o autorizado ali é só para as emendas que foram oferecidas para este ano. Então foram autorizados até o momento que a gente fixou essa página, congelou essa página aqui, 36 bilhões e 500 milhões de reais para 2023. Isso, a gente vai juntar isso daí com outro ano, que é a sua pergunta, com os anos anteriores, ali onde está escrito RP inscrito, que é restos a pagar inscritos para 2023. Então, o que tem para esse ano, feito exatamente para esse ano, especificamente, é 36 bilhões e 500. E o que vem, né, do histórico pendente dos exercícios anteriores, né, 2022 para trás, é 32 bilhões e 20 milhões. Certo. E essa despesa executada?
A despesa executada bom, vou falar do empenho, né? O empenho é o compromisso que o governo tem. Então, por exemplo, ele já tem um contrato, ele faz um contrato, ele empenha o valor, ou seja, olha, eu estou compromissado a gastar 200 milhões com essa obra aqui. Então, eu reservo 200 milhões. Então, ali está o que já está reservado em 2023. Executado é quando a obra foi executada, tá? A obra ou um serviço, um produto que o governo comprou foi entregue, então aquilo ali foi executado, ou seja, tanto o governo se comprometeu, quanto a contraparte entregou aquele produto ou serviço, e aí agora o governo deve esses 9 bilhões aí para serem pagos. E aí o que é RP inscrito? E aqui é o pago a gente já sabe, é pago. O que é o inscrito? Então, o RP inscrito é como se fosse o autorizado dos outros anos. Então, que ele se inscreveu para 2023, mas é uma pendência dos anos anteriores. O governo, por algum motivo, não conseguiu executar tudo e ficou uma parte a ser executada posteriormente. Então, aquilo ali se soma ao autorizado para o que vai poder ser pago nesse exercício. Agora, quando você fala o governo não conseguiu executar, não é o governo federal, é o governo que recebeu o dinheiro, que pode ser o governo do município, o prefeito, o governo do estado. Isso. Aí eu queria, então, que a gente fosse agora tentar seguir esse caminho. Ok, a gente entra e sabe o que está previsto para ser gasto, o que já foi gasto. Eu vou pedir para a gente descer para a página de baixo, para a página seguinte, que é onde a gente talvez possa seguir aí realmente aqui o caminho do dinheiro. Eu vou mostrar aqui novamente. Eu achei isso bastante interessante. Aqui diz quem apresentou a emenda. Isso, é o nome do parlamentar. Aí nós teremos o nome do parlamentar, se for uma emenda individual, ou a bancada de Minas Gerais, se for de bancada, ou relator geral, se for emenda de relator geral. O O ajustada são os símbolos aqui do orçamento, é o código órgão, secreto, né? É o órgão, na verdade, que recebeu aquele recurso, que é responsável por executar esse recurso. E esse órgão, aqui nesse caso, que a gente tem aqui é o Fundo Nacional de Saúde, tem também um recurso sob supervisão do Ministério da Fazenda, mais coisas do fundo. Isso. Aqui a gente tem outros órgãos, né? Órgão público municipal, que deve ser uma prefeitura. Aqui a emenda é a ação, efetivamente, digamos assim, a obra. Né? Isso, exatamente. E aqui os valores. Exatamente. Né? O autorizado quanto o parlamentar ou bancada direcionou para aquela obra, para aquele serviço. E empenhado é quanto o governo já se comprometeu a fazer a transferência e executado ali, se aquilo for um convênio, se houve a prestação do serviço, ele entra no despesa executada. Quando é em transferências especiais, que você está vendo ali, transferências especiais. Transferências especiais é uma modalidade de emenda individual criada em 2019. Nós hoje temos duas modalidades que o parlamentar pode optar. Ou uma modalidade definida lá, regular, que segue a legislação anterior, ou seja, tem um convênio normal, ou a transferência especial, que significa uma transferência direto para o ente. Então, na verdade, o parlamentar entra em contato com o governador do estado ou o prefeito do município e direciona recursos diretamente que vão entrar como receitas daquele ente. E aí a gente chega talvez no fim, no começo do fim, isso, né? do percurso do dinheiro, que é aqui quem recebeu. E a gente tem aqui, por exemplo, aqui vamos pegar o município de Bonfim, em Roraima. E aqui o órgão é um órgão público. O que é essa pessoa jurídica aqui, o funcional? Isso significa o quê? Uma parte do detalhamento que a gente faz é qual tipo de favorecido do pagamento. Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Ali, basicamente, é uma pessoa jurídica, né? Aqui, Abel Mesquita Júnior é o autor, é o parlamentar. É o parlamentar. E aqui, novamente, isso, aí valores. A emenda que foi, né, que é justamente o que liga essas duas telas, né? A emenda que foi feita pelo parlamentar para esse órgão, para esse município de Bonfim. Então, a gente sabe quem mandou, e aí essa é a questão da transparência, a gente sabe quem pediu o recurso, quem destinou o recurso e quem recebeu o recurso. Quem recebeu, e exatamente. Como é que a gente sabe o que foi feito, porque assim, a prefeitura lá, nesse caso aqui do município de Bonfim, recebeu esse recurso. Certo. Como é que o cidadão que está lá em Bonfim vai saber como foi utilizado esse recurso? Então, se o recurso foi por meio de um convênio, você tem como analisar no convênio o que era pactuado e o que foi feito. Existe um painel do Executivo que acompanha a execução dos convênios. E a transferência especial
ela até tem sido bem debatida, na CMO nós tivemos audiência pública sobre isso há pouco tempo, como ela é um recurso do ente que recebe, ela passa a não ser mais federal. Então, não existe o acompanhamento por parte de órgãos federais sobre esse recurso que é transferido para o ente. Isso faz parte lá da fiscalização municipal do recurso. A gente não tem, por exemplo, nos governos estaduais um SIGA Roraima, um SIGA Ceará, um SIGA Distrito Federal e no caso, por exemplo, e aí depois um SIGA Fortaleza, um SIGA São Paulo, nas cidades específicas. Não dá para replicar esse modelo para tornar mais fácil, de fato, esse acompanhamento? Bom, a consultoria está à disposição. Quem quiser nos procurar para que isso seja disponibilizado, toda a inteligência para isso, nós estamos à disposição. Mas, sim, existem iniciativas de transparência nos mesmos moldes, né, semelhante a painéis em alguns entes federados, sim. Agora, a gente pode também, na sequência dessa transparência, desse processo, a gente pode ver em números mais gerais, por exemplo, quantos estados receberam de emendas. E aí eu vou pedir a tela seguinte para o Wagner, que é o mapa do Brasil, que a gente consegue ver o que foi no geral, aí, no total de emendas, não é isso? Isso aí é um exemplo ali, acima à direita está dizendo ali, transferências especiais ou todas as emendas, justamente para diferenciar aquilo que eu mencionei, né? Se são as emendas de transferências especiais mais as emendas tradicionais ou só as transferências especiais. Nesse caso, são as transferências especiais e aí todos os parlamentares em 2023 até agora, eu acho que isso do início de agosto, né? O número, né? Tem esse valor de recursos, tá? Aí é o recurso mesmo transferido, dinheiro. Ali em cima. É dinheiro, né? Não é compromisso do governo, é dinheiro que foi para esses estados e municípios. E ali, ó, Minas Gerais é o estado que mais recebeu recursos financeiros por meio de transferências especiais até o momento. Então, por ali, você consegue visualizar meio gráfico e tem a tabela ali à esquerda, né? Que mostra numericamente cada estado quanto recebeu. Tá. A gente, lendo isso aí, a gente percebe São Paulo como o que mais recebeu. São Paulo e Minas Gerais foram os que mais receberam, seguidos de Bahia, pelas cores do gráfico, Exatamente. As cores ali mostram ali que tem tipo a temperatura, né? Quanto mais escuro, mais dinheiro recebeu. Mais dinheiro recebeu. E aí, se a gente quiser abrir, isso aqui a gente consegue ver tudo no painel do SIGA Brasil. Tudo no painel. E conforme você vai clicando, por exemplo, a gente clicar em São Paulo ali, a gente vai entrar em São Paulo. Vamos abrir então São Paulo. Tá. Então, em São Paulo, ele abre os municípios, né, que não daria para ver no Brasil esse tanto de município, né? Claro. E em São Paulo ele abre e aí já direciona ali cada município, né? A cor ficou mais clarinho ali, porque São Paulo, capital, recebeu uma grande quantidade de recursos e está mais escurinho. Então, você visualiza graficamente que município recebeu mais recursos de emendas. E isso o cidadão pode ir fazendo na sequência de telas mesmo, sim, clicando onde ele quer ver, procurando por conta própria. Exatamente, ele pode ir navegando e vai filtrando. A ideia é justamente de clique e filtro. Então, ele clica, é um filtro. Então, se ele resolvesse clicar em um município qualquer, ele poderia voltar para a tela e ver quais foram as emendas que foram transferidas para aquele município. A gente está falando aqui do que está acontecendo em 2023, mas a gente já tem um orçamento de 2024 tramitando, né? Chegou dia 31 de agosto aqui no Congresso. Sim. E esse processo de apresentação de emendas vai começar a ser feito. Sim. Como é que é daqui para frente e em que momento a gente vai poder acompanhar como é que estão sendo essas emendas? O cidadão vai poder entrar no SIGA e acompanhar as emendas de 2024, já no momento em que elas estão sendo apresentadas na comissão ou só depois que o orçamento for aprovado? Então, a gente tem, o orçamento ele tem uma programação de apresentação de emendas definida na resolução do Congresso Nacional de 1º a 20 de outubro. Então, as emendas para o orçamento de 2024 serão apresentadas nesse período. Ainda que elas estejam apresentadas, esse painel ele oferece o acompanhamento da execução das emendas e não da apresentação. Então, a partir do momento que essas emendas passarem a ser executadas, no início de 2024, elas automaticamente vão aparecer aí. Lembra que eu falei do SIGA Relatórios? O SIGA Relatórios tem uma complexidade maior, ele já apresenta as emendas que são
que foram apresentadas e as emendas que foram aprovadas no orçamento, conforme o orçamento está andando. Só que aí exige um pouquinho mais de traquejo e técnica e talvez um dia a gente traga isso para um painel. E aí é para quem está realmente acompanhando, aí a tramitação é um público bastante específico, exatamente, né? Até porque a CMO traz isso de uma forma bem transparente, né? Com todas as emendas apresentadas. Então ali seria um trabalho nosso interno, mais de avaliação das emendas, para verificar junto ao parlamentar se é aquilo mesmo que ele deseja fazer, existe uma orientação da consultoria para que essas emendas não cheguem a ter impedimento técnico no ano seguinte, que isso é uma coisa negativa para o parlamentar, ele apresentou, mas por algum motivo técnico de contrato, inadimplência do ente, tem alguma questão que impede a execução daquela emenda. Então, isso tudo a consultoria avalia e sugere aos parlamentares para que façam pequenos ajustes nas suas emendas. Flávio, você é um especialista no assunto, mas você consegue já avaliar no seu tempo de Senado a vantagem para o cidadão? Assim, é visível a diferença entre ter acesso a um painel como esse, com informações claras assim, e não ter acesso? Eu estou falando do cidadão comum, eu não estou falando do especialista, porque o especialista vai lá e busca a informação onde ela estiver. Mas para o cidadão comum? Sim, o cidadão comum, a gente recebe, por meio da ouvidoria do Senado, dezenas de pedidos, pequenas orientações a respeito de buscas que eles fazem. A gente fica muito contente com isso, de ver o reflexo de colocar uma ferramenta como essa à disposição da sociedade. Eles buscam informações, muitas vezes querem tirar uma dúvida ou outra e mandam para a gente perguntando como é que eu faço aqui, qual que foi a data de atualização, lembrando que a data de atualização é D+1, então no dia seguinte está atualizado. Para a gente fechar aqui, dá uma dica, onde é que o cidadão comum que tiver dúvida pode ter aí a assessoria, a consultoria do Senado, de orçamento do Senado? Então, na nossa página do Siga Brasil, a gente tem lá um link que tem um pequeno manual, que você pode acessar imediatamente. E nós temos também, por meio da ouvidoria, nós recebemos perguntas sobre a utilização do SIGA e estamos à disposição para responder. No próprio site do Senado pode ser feito isso. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Acompanhe a nossa programação na TV ou escolha o que você quer ver na internet de acordo com o seu momento. Tem política, economia, cultura e cidadania. Estamos em senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. Aproveite, inscreva-se no canal no YouTube e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.